Olá, bem-vindos ao podcast da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre. Eu sou a Heloísa Zimmermann, psicanalista, e o anfitrião comigo hoje é o Yuri Oliveira, membro do Instituto da nossa sociedade. Nosso convidado de hoje é o Lores Pedro Meller, psicanalista, membro titular com função didática e um dos fundadores da nossa sociedade. O nosso tema de hoje é bem elucidativo, é como a psicanálise se apresenta fora dos consultórios. Então, Lores, por favor, conta pra gente como é que tu vê a psicanálise se apresentando no dia a dia da gente. Como é que as coisas se dão, como é que a gente pode explicar coisas do tipo erros, falhas, aquelas coisas onde, sem querer, a pessoa provoca um acidente. Como é que tu vê isso? Bom, boa tarde, eu queria agradecer o convite que a Heloísa, em nome da Diretoria de Divulgação, me faz, da Brasileira, e é uma satisfação estar aqui com vocês, com o Yuri, com a Heloísa, e vamos conversar, né, sobre esse tema, sobre a psicanálise, como é que ela sai do consultório, como é que ela se apresenta no mundo externo, para dizer de algum modo. Eu acho que esse é um tema que vai girar todo o nosso encontro, né? Abordando de um ponto de vista, de outro. Então, vamos ver como é que a gente situa esta pergunta, essa inquietação que tu trazes para a gente falar sobre ela. A psicanálise, fazendo um pouquinho de histórico, né? A psicanálise, claro, ela nasceu, com Sigmund Freud, dentro do consultório. Né? E foi o Freud, como neurologista, como terapeuta das doenças nervosas, que na época dizia, neurastenia, histeria, ele ouvia os seus pacientes e foi dando uma compreensão da patologia, né, diferente do que na época se compreendia essas patologias. Fez diferente. Ele, claro, auxiliado por um amigo, né, colega dele, que era Breuer, ele conseguiu fazer uma leitura e uma escuta diferente do que seria um sintoma, principalmente sintoma histérico. E o que resultante disto? O sintoma histérico, ele era uma manifestação de algo que ocorria no psiquismo do paciente, só que era num espaço que era até então desconhecido para a ciência, que era o inconsciente, que ele acabou dando o nome de inconsciente. No início ele chamou de grupos psíquicos separados, outra consciência, mas depois ele cunhou basicamente o termo inconsciente e o inconsciente psicanalítico. Porque, na época, já de Freud, na filosofia, o inconsciente era um termo já conhecido. Bom, então, o sintoma, ele era resultante de algo que acontecia na mente consciente do sujeito. Ou seja, algo que invadia o consciente como um corpo estranho, mas que tinha a sua origem dentro do psiquismo. Então, o Freud começou a descrever o inconsciente, que era resultado de uma defesa que um ego, que o eu, que o sujeito, né, tinha de se defender contra uma representação, contra um pensamento que seria perturbador para a consciência. E esses pensamentos depois se revelaram como desejos que não poderiam ser admitidos na consciência. E esses desejos, com o tempo, foram se revelando de natureza sexual. E um pouco mais, o Freud cunhou e deu uma colocação nessa sexualidade que abrangeu. Então, a sexualidade não era só a sexualidade adulta, genital, como conhecemos, de uma sexualidade infantil. Esse é um aspecto importantíssimo, né? Então, o Freud, ele se deu conta, ele começou a conceber um aparelho, que ele chamou de aparelho psíquico,
diferente do que era até então concebido. E que esse inconsciente ele não era só um espaço de um vir a ser consciente. Era um espaço ao contrário, um espaço mais importante do psiquismo, que era de lá que nasciam as motivações, os impulsos para que chegassem à consciência como chegam a nós, como desejos conscientes, impulsos conscientes. Então, alguns desses desejos foram recalcados, no sentido de não admitidos na consciência. E esse não recalcado, não admitido na consciência, que configura o que seria o inconsciente recalcado, né? Bom, o Freud, ele se deu conta que um sintoma ele era a realização indireta desses desejos que estavam recalcados. E por caminhos que não vem ao caso agora, ele chegou também à conclusão que esse mesmo caminho era também percorrido por uma pessoa normal quando sonha. Que o sonho também é uma realização de um desejo, uma realização alucinatória, né? E se era uma realização alucinatória, tinha muito parecido com as psicoses alucinatórias, né? Mas era uma psicose que realizava desejos. Então, e era uma psicose, claro, onírica, né, no estado de dormir que se tinha. Com essa questão, então, o Freud, o primeiro interesse dele foi o estudo sobre a psicopatologia, né? Como é que a gênese, como é que se dava a origem desses sintomas histéricos, desses sintomas hipocondríacos. E depois ele começou a dar-se conta que a mesma estrutura que compõe um sintoma também aparece num sonho. E então ele bolou um aparelho psíquico que desse conta também não só das anormalidades, mas do funcionamento da mente humana no geral. Então, o aparelho psíquico, né, que o Freud descreve é um aparelho que ele tanto produz sintomas quanto produz todas as produções, a redundância, que nos aparece. Sintomas, pensamentos, atividades motoras, volitivas, todas as questões passam por esse mesmo aparelho. Às vezes eu digo assim, é uma fábrica que entra uma matéria-prima e lá na frente sai o produto, que pode ser um produto muito bem aproveitado, mas pode ser um produto alterado, pode ser prejudicado, mas que o caminho que percorre é relativamente o mesmo. Então, o Freud, ele, através do estudo dos sonhos, né, ele chegou à conclusão desse modelo de aparelho psíquico e, concomitantemente, ele se deu conta que a psicanálise tinha, que esse inconsciente que aparecia nos sintomas, ele também aparecia no cotidiano. De que maneira? Nos lapsos, nos atos falhos, nos esquecimentos, nas condutas mais estranhas para a oficialidade do psiquismo, que seria a consciência. Todos conhecemos, e já é popular, né, as expressões, atos falhos, são situações que qualquer pessoa, né, comete esses lapsos, né, que pode ser na linguagem, esquecimento talvez seja o mais comum deles, né, esquecer nomes próprios, esquecer uma frase, mas também pode esquecer um ato, né, tem que fazer algo, tem que pagar uma conta, esquece. Então, ou então aparece um nome no lugar de outro, né, que também são situações que têm um ponto comum. Eles têm sua origem no inconsciente. E, normalmente ou comumente, eles expressam a realização de um desejo. A troca de um nome tão comum, né, que nos deparamos. Vamos chamar de A e chamamos por B. Às vezes dá uma confusão,
porque gera, né, desconforto, depende da situação, como é que trocou meu nome, por que trocou meu nome. E por essa pessoa, ainda por cima. E ainda mais por essa pessoa, o nome de uma ex, o nome de um mês, ou seja, situações que a gente sabe e se passa e assim. E o Freud, inclusive, escreveu um livro, na época, concomitante, contemporâneo da interpretação dos sonhos, que foi um livro muito importante. Ele escreveu Psicopatologia da Vida Cotidiana, ou seja, na mesma época. Então, que ele aborda um livro interessante, ele foi muito publicado, talvez foi um dos livros mais publicados por Freud, com as maiores traduções, por vários idiomas, exatamente por isso, porque ele queria mostrar exatamente isso, né, como esse inconsciente está presente no cotidiano. A estrutura, né, então, na nossa vida, né, a questão, como é que a psicanálise está? Então, a psicanálise, esse inconsciente, né, movido por forças, por uma pulsão, que Freud que chamamos de pulsão, ele tende a se realizar, porque ele não consegue ficar retido nesse inconsciente. Ele tem que encontrar uma brecha de saída, ou através de um sintoma, ou através de um sonho, ou um ato falho, né? Um ato sintomático, né? Mas sempre tem que encontrar, e esse inconsciente do Freud é importante, porque que eu vou me deter um pouco nele, que ele é um espaço psíquico, que ele é regido por leis que são próprias desse espaço, né? Ele é regido pelas leis que nós chamamos de processo primário, que é uma maneira muito primitiva de funcionar, mas aonde permite, principalmente, deslocar de uma representação para outra e de condensar representações. Me explico. Seria algo que justifica aquilo que hoje, no nosso cotidiano, que nós conhecemos muito, de repente temos um medo a um inseto, né? Barata, uma aranha, né? E esse medo nos invade de uma maneira tal, né? Ou invade a pessoa que é acometida, né? Que pode se chamar, que é uma zoofobia, né? Que, ou seja, tem um medo tal que não tem lógica, porque a mesma pessoa sabe que aquele inseto não é perigoso, mas ele é provocador de uma angústia, de um medo extremo, né? Então, por que isso, né? Porque o sintoma, né, ou a patologia, ele consegue fazer através disto que eu falei, de deslocamento, por associação, um determinado objeto que tem uma representação inconsciente, ele se transporta, ele se desloca para outro e, através desse outro, ele consegue chegar à consciência. É um mais complexo e tudo, mas, na verdade, assim é que se dá, né? Então, tem colegas teóricos que dizem que talvez seja essa a descoberta mais importante de Freud. A capacidade, essa descoberta dos deslocamentos, né? Deslocamento e condensação. Porque através disso, por isso que um sonho, né? A gente, quando sonha, está realizando um desejo, mas esse desejo só é reconhecido sob análise, porque ele também não vai aparecer o desejo realizado tal e qual está no seu inconsciente, né? É um desejo que ele aparece na consciência quando se sonha, mas passou por um processo de transformação e quando esse desejo aparece, realizado no sonho, aparece de uma maneira bem camuflada, né? Bem distorcida da sua origem. Essa talvez seja uma parte importante, né, Laris, da gente entender que o que acontece lá no inconsciente é, por exemplo, o desejo de ficar com, por exemplo, o namorado da amiga. Isso não é aceitável, né? Então, acaba querendo sair de alguma forma, porque é um desejo muito forte, e daí ele pega carona em alguma outra coisa, né? Então, medo de fazer essa transgressão, de ficar com o namorado da amiga, vira medo de alguma outra coisa, como, por exemplo, ser invadida por baratas, ter uma casa invadida por baratas, algo assim? Uhum.
tem sonhos, né? Porque essas questões, esses desejos que estão inconscientes, eles vão encontrar uma brecha, que pode ser no sonho, no sintoma. Então tu estás colocando algo que é interessante, porque se escolheu, entre aspas, o caminho do sintoma, a gente vai ver como é que isso aparece. Mas pode aparecer pelo caminho pelo caminho de um ato falho, né? Que é outra maneira, né? Ou pode aparecer numa maneira que o Freud que nós chamamos de sublimação, que é pegar aquele desejo e conduzi-lo de uma maneira tal, pela arte, por uma escrita, por um conto, por algo da literatura, algo que se dá descarga, mas de uma maneira aceita. Socialmente aceita. Socialmente aceita e pelo próprio fabricador, pelo próprio produtor também da obra, né? Então, por isso que a gente diz, né, que a arte nos possibilita entrar nas profundezas e sair, né? Porque o artista tem essa capacidade, né, de mergulhar no inconsciente, de fazer com que esse inconsciente apareça, né, de várias maneiras, né, todo tipo de expressões, né? Temos o clássico para nós psicanalistas, né, a obra de Sófocles, o Complexo de Édipo, que está lá, a tragédia, os incestos e parricídios, e está lá escrito e tudo bem, né? A gente se identifica. Enquanto é uma tragédia grega, não tem problema, né? Mas eu fico pensando isso do inconsciente como é um mundo, né, muito maior do que talvez a gente possa pensar no sentido do mundo desperto até, né? Das produções, enfim, do que tem dentro, né? E como tu disse, né, Loris, é um mundo primitivo. Então, muitos desses desejos, eles realmente não podem aparecer. Então, por isso, né, o exemplo da Heloísa, de desejar a mulher do outro, por exemplo, né? Então, talvez isso fique tão complicado de aceitar socialmente, então eu vou lá e sonho com uma mulher muito parecida, mas com um nome diferente, né? Ou eu vou chamar a minha esposa e acabo chamando com um nome parecido com o nome da esposa do amigo, algo assim. Exatamente. Né? Seria um lapso, um ato falho. Seria um lapso, um ato falho, né? Então, essas produções, né, para nós, até antes da psicanálise, seria um erro da linguagem, né? E o Freud diz, não, foi um acerto, né? Depende como é um acerto. E eu estava lendo alguma coisa assim e me ocorreu o Chaves, né? Então, são um sem querer querendo. No fundo, né, se sabe que se quer. Isso é uma série de atos falhos, né, de conduta, quebrar, cair, se machucar, tocar, esquecer a chave, esquecer o celular, né? Então é muito interessante esta compreensão que o Freud diz, né, que tem. Agora, também eu acho que é importante dizer que o inconsciente, ele não se expressa de uma maneira direta e fácil de compreensão. Trocar o nome de A por B não quer dizer exatamente que o B que é o objeto do desejo. O B que foi colocado, ele precisa ser analisado para encontrar uma semelhança em algo do objeto que está recalcado. Porque assim, troca o nome da namorada pela outra, para a antiga namorada, não quer dizer exatamente que se quer expressar o desejo que está com essa outra. Mas sim, vai entrar numa coisa mais profunda, o que pode ser que esta outra, no próprio nome, tenha uma sílaba, tenha algo parecido, de repente, para encurtar com o nome da mãe, da irmã. Então, na verdade, é o desejo inconsciente que está ligado à sua história infantil com aquele objeto, que encontrou uma saída nesta situação atual, trocando um nome atual. Então, é como no sonho. Às vezes a gente sonha com algo do dia a dia, mas o sonho sempre tem algo
com o inconsciente, da história do indivíduo, que é muito mais profundo, assim, muito mais infantil, mais da cronologia da infância. Né? Isso é interessante, né? A ideia de que tem camadas e camadas, né? Que a gente, desde pequeno, vai fazendo mais coisas, vai conhecendo mais pessoas, vai crescendo, vai elaborando, mas são camadas sucessivas. Então, a gente, às vezes, se depara com esse escape, assim, do inconsciente, vem um nome, digamos, então, de B, e a gente, às vezes, se apressa em achar que, é porque quer a namorada antiga, ou acha uma resposta rápida, e, às vezes, satisfaz de uma maneira que a gente até fica desconfiado, né? E daí parece que, sim, deve ter mais coisa que a gente não está conseguindo ver. E uma coisa que me ocorreu quando tu falou foi, às vezes, o desejo é de não estar com aquela pessoa, né? Então, o nome que aparece é da pessoa que vai deixar a namorada atual com tanta raiva que daí rompe. Né? Então, isso eu acho uma das coisas interessantes também, quando as pessoas não têm coragem de fazer o que elas querem, conscientemente mesmo, né? O inconsciente às vezes dá uma ajuda, né? Eu tenho um amigo que recebeu um convite para passar uma semana no exterior, era um congresso super bacana e tal. Mas ele não queria ir, estava com criança pequena, pai doente, ele estava incomodado, ele adorou a viagem, mas estava incomodado com aquilo. E daí se atrasou, foi todo um escândalo, um engarrafamento para chegar no aeroporto e tal. Chegou lá sem passaporte, esqueceu o passaporte. E não pôde embarcar. Exatamente. Olha que azar, né? Não era um azar. Exatamente. Esquecer de pagar uma conta. É. Né? Estava lá o carnê, está lá o boleto em cima da mesa e se pega tudo e não... Né? Então expressa sempre esses atos falhos, esses lapsos, né? Eles expressam a realização de um desejo inconsciente. Esse desejo inconsciente, claro, tem vários níveis, né? Desde não pagar a conta ou de não viajar assim, mas também pode esconder algo muito mais profundo, né? Que geralmente pode vir na história. Ir para o exterior pode ser assim, poxa, era o sonho do meu pai e ele não foi. Como é que eu posso ir? Sim. Então faz algo que... Então tem vários níveis para entender, né, um lapso. Né? Um lapso não tem uma tradução. A produção do inconsciente pode ir... Né? E isso se manifesta, né, de várias maneiras. Né? Nos contos infantis, né, no folclore. São situações que estão no nosso dia a dia, né, que fazem parte da nossa cultura, né, e que elas acabam expressando movimentações, desejos, de uma maneira que só através, né, de um conto de fadas se realizam desejos infantis e que, de algum modo, é tão interessante, né, porque isso é uma coisa que a psicanálise tem, né, de que, independente das culturas e dos lugares onde o ser humano ele cresce, ele nasce, o seu psiquismo vai se estruturar de uma maneira muito semelhante. Às vezes com cultura aparentemente tão diferente, mas ele vai ter um tipo de relação, um tipo principalmente, né, que a gente vai ver, é a internalização das figuras primitiva dos pais, né? A figura da mãe, figura do pai, aquelas primeiras experiências marcam tanto o psiquismo que vão ser condicionante das futuras relações, né? Então, claro que encurtamos aqui as questões, mas a escolha, né, de um objeto de amor, né, de um parceiro, de uma parceira, não dá por acaso. Tem uma razão que a história do indivíduo faz com que a gente diz, ele não encontrou, ele reencontrou. Reencontrou algo da infância de importância e encontrou aquilo naquela mulher, naquele homem. É um reencontro, né? E isso é interessante porque são situações do nosso dia a dia, né? Sabe que eu estava lembrando
das pessoas que casam com uma pessoa e daí não dá certo, é ruim por uma série de motivos, se separa e jura que vai encontrar uma pessoa que seja o contrário daquela, bem diferente, passa um tempo, tá lá, casado com outra pessoa exatamente igual à primeira. E daí, queria que tu explicasse pra gente como é que funciona o mito do dedo podre. Aquelas escolhas compulsivas, né? Aquelas escolhas que os amigos olham de fora e dizem assim, mas está repetindo, encontrou, é exatamente igual, ou fisicamente, ou traços de caráter, né? Nessa questão do dedo podre, né, a escolha objetal, a escolha do objeto que se repete e que faz algo errado, que escolhe mal, normalmente está por trás uma culpa, né? Uma culpa por ter feito algo, e então tem que aquele objeto ele não é aceito de uma maneira tranquila, né? E o dedo podre, ou então, que está na mesma linha, né, das situações de fracasso, né, fracasso comercial, pessoas que não conseguem... sucesso, não conseguem ser bem tratados, muitas vezes. Né? Não conseguem ser bem tratados. Às vezes pede um aumento, ganha um aumento e pede demissão. E pede demissão. Porque... Ou começa a fazer sucessivos erros depois que ganhou o aumento, parece que não consegue justificar aquele sucesso. Exatamente. Eu acho que um exemplo assim a criança cresce vendo o pai bêbado batendo na mãe, né? Vai lá e arranja um marido ou uma mulher que vai fazer algo muito semelhante com ele. Exatamente. Isso é muito interessante, né? Mas acontece, ou seja, essa questão dos modelos, né? Como, né, que a gente chama de, né, identificação, acaba repetindo uma história, né? Então, essas questões, né, também, né, dentro disso que estamos falando, do que é comum ou que está na nossa vida cotidiana, às vezes sonhos que se repetem, né, e sonhos angustiantes, sonhos, né? Então, se antes eu falava assim, não, mas o sonho é a realização de um desejo, que história é essa de sonhar? Né? Então tem vários sonhos, né? Principalmente de situações traumáticas, porque isso que nós estamos falando do recalcado que está no inconsciente, desejos recalcados estão no inconsciente, significa o quê? Que esses desejos eles não podem chegar à consciência porque eles provocariam uma complicação muito grande, então eles têm que ser separados. É algo análogo com uma situação traumática. Uma situação traumática também ele é vivida e como difícil de elaborar, difícil de processar. Então, o que fazer com isso? Né? Essas situações traumáticas, muitas vezes, elas se expressam através de sonhos traumáticos, de repetição da cena. Né? É muito comum, né, situações, até também no nosso cotidiano, alguém que foi assaltado e tudo, e sonhar. Então, muitas vezes, né, é um sonho que, no fundo, é uma realização do desejo para tentar, no sonho, ir elaborando, e aquela história que a gente acorda, ainda bem que foi sonho, ainda bem que isso não é verdade, e isso ajuda a processar. O que tu fala são coisas ligadas a questões de muita violência, né? Questões, vamos dizer assim, já num espectro do traumático, assim, né? Que ultrapassa a capacidade normal da mente humana conseguir processar. É. E eu pensei nos pesadelos, né? Que também são uma expressão do excesso, né? É uma angústia tão grande que o sono se interrompe. E às vezes o conteúdo é tão intolerável que a gente esquece, né? É bem comum até a gente esquecer o que fez a gente acordar, esquecer o pesadelo. Exato. Acho que é uma situação de guerra dentro da gente. O que está no recalcado não pode ser admitido na consciência. Isso porque geraria desprazer, né? Então, num sonho, um sonho que gera desprazer no próprio sonho, ele tende a acabar o mais rápido possível,
né? Então a gente acorda sobressaltado normalmente, porque é algo que, se fosse durante o dia, a gente pode usar um mecanismo de deixar de lado ou recalcar, né? Mas à noite ele pode reaparecer e aí provocar um estado tal de que se sobre... Agora, todo sonho, né? Todos nós que sonhamos, lembramos e imediatamente, ou passado alguns minutos ou horas, a gente esquece, né? E vai um pouco nesta linha, né? Ao encontro do que seria o recalque, ou seja, olha, já dei o meu recado, realizou, agora terminou, né? Porque o sonho tem essa função, não sei se tem muito a ver com o nosso tema, mas a gente vai associando e vai falando. O sonho tem para a psicanálise, né, uma função muito importante, que é na economia psíquica. Porque quando se sonha, o desejo aparece realizado, né? Que é diferente de quando a gente imagina, quando a gente fantasia um desejo. Sonho, estou imaginando se eu conquistasse tal situação, se eu fosse promovido, ou se eu fosse para Paris. Eu fico imaginando, mas acorda, né? A gente sabe que é só imaginação. Sabe que é só imaginação e se decepciona, e o que é que vão fazer? Agora, no sonho, não. O sonho, se eu sonho que estou em Paris, a realização do desejo se dá. É como se desse uma gastada na vontade. Assim. Desse uma gastada. Exatamente, porque isso que tu fala, né? O psiquismo, ele é movido por uma energia, né? Que a gente chama de pulsão, ou nesta linha, assim, né? Então, esse desejo, ele se realiza quando ele é satisfeito, né? E por isso que muitas vezes pode dar um pesadelo, né? Porque às vezes o desejo pode ser sexual e para algumas pessoas é muito difícil essa questão da sexualidade. Da sexualidade. Então a pessoa pode se assustar e... Claro. E também, às vezes, se assusta com a violência, né? Que o sonho também pode vir num caráter mais violento. De agressividade. De agressividade. Uhum. E daí eu tenho outra pergunta, que tem a ver com uma violência bem disfarçada, que é a questão do xiste. Tu explica pra gente como é que funciona? Pois é. Também o xiste e o humor, né? São situações, eu dei uma ideia, né, assim, para nós, assim, do que é um aparelho psíquico, né? Um aparelho psíquico realmente é um aparelho onde ele recebe ele recebe estímulo e tem que se desfazer dos estímulos. Então, ele tem que se desfazer. Ele não pode ficar com o estímulo retido, porque senão é como se ele fosse explodir. Então, ele tem que sair, ou por angústia, ou através de descarga motora, né? Quantas vezes as pessoas estão nervosas, vou dar uma caminhada, vou jogar tênis, vou jogar futebol. Ou seja, aquilo ajuda a diminuir a tensão, né? E então, há distintas maneiras, né, de diminuir essa tensão, né? Tem muitas maneiras, felizmente, né? É claro, e quanto mais o eu, o ego, o sujeito, ele mais estruturado tá, mais vias de descarga ele tem. Quanto mais limitado se às vezes só se tem um, às vezes, infelizmente, é só por um sintoma. Então, são pessoas que ficam atrofiadas na vida, né? Ficam empobrecidas porque não tem maneira de encontrar diversidade na realização das ações para diminuir a tensão, né? E o xiste, a piada, o humor, né, é uma maneira, né, de descarga, porque o que está recalcado, o que está proibido, dependendo como ele é colocado, ele consegue um escape, ele entra na consciência de uma maneira que é aceita. Porque e provoca, também importante na piada, o espectador, né? Contar uma piada para si só não tem graça. O outro tem que haver uma interação, e nisto aí é um caminho que o psiquismo encontra de descarga. E é uma descarga prazerosa, né? É uma descarga prazerosa. Porque isso que nós estamos falando, né, de que a tensão gera desprazer, né,
e a diminuição da tensão gera prazer. Por isso que há sempre uma tendência a repetir as experiências que deram prazer, que deram satisfação, porque geraram prazer, deram uma sensação boa, né? Então, o humor é esta via, né, de através do humor se diz barbaridades, né? Quando eu falei da violência disfarçada, eu pensei nisso, né? Tem gente que diz que fulano perde o amigo, mas não perde a piada. Então, o xiste, ele é divertido, mas ele sempre tem alguma coisa de ou preconceito ou alguma maldade embutido, né? Tem, por isso que muitas vezes as questões políticas, muitas vezes, né, de alguma forma os políticos odeiam os piadistas, né? Exatamente. Traz muitas críticas duras através de uma charge, através de uma... Exatamente. Né? São recursos assim, né, que se usa, né, para... E são várias situações assim que nos ocorrem, assim que a gente está sempre premido, né, por forças que a gente não sabe bem por quê. Costumamos dizer que, assim, se costuma ouvir assim, eu que me conheço, ninguém conhece melhor a mim do que eu mesmo, e a gente ouve, mas mesmo se pensarmos um pouquinho, não, né? No final a gente é dominado por forças que a gente chama que é do inconsciente, que é como se tivesse um outro nos comandando, né? É um desejo, né, que a gente tem, assim, quem sabe de mim sou eu. Quem sabe de mim sou eu. Porque ele não vai procurar um analista, um psicólogo, se tratar. Não precisa. Quem sabe de mim sou eu que sei, né? Acaba sendo uma defesa, né, que também não deixa de ser um temor, né, de dar-se conta disso que estamos falando, desse inconsciente, que na verdade é um inconsciente que ele é assustador porque ele foi estruturado na infância. Então, um adulto, em análise, num tratamento analítico, quando ele se dá conta daqueles desejos, ele quase acha graça. Mas aquele sujeito que recalcou um determinado desejo, ele recalcou quando era criança. E ele tem medo como se fosse criança daquele desejo, né? Então, a análise exatamente tem essa possibilidade de trazer o infantil para o adulto, e o adulto aí já não vai se assustar. Um adulto se pensa assim, mas eu desejei a morte do meu pai. O adulto, isso aí. Mas uma criança não. Uma criança, se desejou isso enquanto criança, ele recalcou, e o medo da punição, depois que o pai cresce, o pai é muito maior que ele, o medo da retaliação é muito grande, né? Então, isso tem um peso muito grande, né? E então justifica uma série de temores que depois aparecem. Temor das autoridades, medo de falar com o chefe, medo de não sei o quê, porque tem algo, né? Que reproduz essa história infantil com a figura, né? Fulano é muito correto, muito rígido, né? Muito Joãozinho do Passo Certo, como se diz. Pois é, eu fiquei então pensando que quando a gente olha para fora do consultório, né, e vê sintomas assim, também tem uma coisa da gente, talvez, se a gente puder mostrar para as pessoas que vários desses sintomas que estão por aí no dia a dia, se essas pessoas viessem para o tratamento, provavelmente teriam um alívio bem grande, né, e repetiriam menos os acidentes ou as bobagens. Acho que a psicanálise, a gente enxerga lá fora, mas dentro da gente ela ajuda bastante, né? Sim. E por que não procuram, né? Assim, o que faz? Isso é interessante, né? Mas se formos pensar, não é só numa certa dificuldade de tratar-se analiticamente, né? Às vezes a pessoa é diabético e não faz dieta, não toma insulina, né? Mas por quê, né? Então, são situações
que muitas vezes há uma necessidade, né? Uma necessidade inconsciente de punição, né? É como se assim, não, eu sou um pecador e tenho que pagar. Mas o que tu pecaste? Ah, não sei, mas eu sou um pecador, né? Então, eu fiz algo errado, né? Então, esse algo errado está na linha, né, do inconsciente, dos desejos inconscientes e também da internalização de uma figura que diz, isso está errado. Isso que tu está fazendo está errado. E daí a gente vê como muita gente tem muita dificuldade de pedir ajuda, né? Mas eu acho que a gente pode encerrar por aqui hoje. Eu pensei também, quando tu falou da parte da diabetes, né, em fazer uma propaganda que no futuro teremos um outro podcast onde a gente vai fazer a comparação entre os vários tipos de tratamento que existem. Então tem psicanálise, tem medicamentos, tem outros. Mas por hoje eu queria agradecer muito a presença do Lores e a companhia do Yuri. E esperamos te receber de novo no futuro. Olha, eu tenho a agradecer, né, o convite que vocês me fizeram, e foram minutos muito agradáveis para mim. Realmente tinham dito que passaria rápido, e eu olhei aqui e já passou, então passou muito rápido, né? Eu queria agradecer Yuri, Heloísa, a brasileira, né? E também convidando, então, para o próximo, né, que é esse que tu estás falando da medicação, que sempre, né, eu acho que a brasileira está com esse propósito, né, de difundir, de criar um espaço, né, de intercâmbio, de comunicação, assim, né? Então, eu acho que vai ser muito legal. Sim, somos uma sociedade aberta a tudo que nos ajuda. Ok, muito obrigado. Então, tchau, até o próximo.